escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e Ele sempre cuidará de mim. E por isso vamos declarar: nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar, mais o que? E tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que eu vou fazer o quê? Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Por isso nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Posso crer e descansar em Deus. Repita: posso crer e descansar em Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, paz e esperança em Cristo para você nessa noite. Muito bom ter você aqui, nosso amigo, nosso irmão, que sempre nos acompanha, ou talvez você esteja entrando aí pela primeira vez, não nos conhece, não sabe, né, como que você entrou nessa live, entrou nesse culto, mas seja muito bem-vindo. Nós somos da Igreja Batista Nova Esperança, no bairro da Penha, comunidade da Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro. Que o Senhor te abençoe, né? Que Ele fale com você durante este culto. Nós estamos aqui prestando um culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho com você sobre os nossos projetos, nossos planos, né? Ano de 2025 iniciando, temos aí muitos sonhos, muitos planos, né? Para a nossa igreja, em prol do reino.
E para isso nós precisamos de recursos financeiros, né? Temos nossos compromissos, muitos compromissos, obras em partes estruturais, parte elétrica da nossa igreja, para você nos assistir com uma qualidade melhor, né? Foram feitos investimentos em câmera, iluminação, né? E tudo isso tem um custo, né? Custo financeiro, e que a gente coloca à disposição do reino, né? Para alcançar vidas. Hoje, a gente não, jogando na internet, a gente não tem dimensão de onde a gente vai alcançar, quantas vidas nós iremos alcançar, né? Mas a obra está sendo feita. E se você quiser nos ajudar a continuarmos essa obra aqui nesse lugar, são muitos desafios, temos muitos desafios, somos poucos, somos uma igreja pequena, uma igreja no contexto de comunidade, de grande violência. É um campo assim muito grande, muitas almas para alcançar, né? Também temos trabalhos com crianças, todas as quintas-feiras, onde é oferecido o alimento espiritual e também o alimento físico, né? Tem o famoso macarrão com salsicha da igrejinha. Então, se você deseja continuar nos abençoando ou quer começar a contribuir, quer começar a entender como que funciona o nosso trabalho aqui nesse lugar, sentiu no coração o desejo de nos ajudar, vai deixar passando aí o Pix da nossa igreja, ibnovaesperancavc@gmail.com, esse é o Pix. Se você quiser fazer sua contribuição, você pode ter certeza que todos os recursos arrecadados aqui, eles são utilizados na obra do Senhor, né? Tudo que a gente faz são com as doações dos nossos membros e dos nossos amigos, né? Que confiam, que nos conhecem, confiam na obra que é feita nesse lugar, através das nossas vidas. Então, se você deseja investir, né? Lançar uma semente aqui conosco, fica aí o meu convite para você essa noite. Se você quiser nos conhecer mais, você ainda não nos conhece, estamos nos canais, né? Temos o YouTube, nas redes sociais, melhor dizendo, né? Estamos aqui no YouTube, Instagram, temos Facebook, WhatsApp. Então, temos também o nosso site, onde você pode conhecer toda a nossa história. O pastor lá é bem detalhista, ele deixou lá tudo escritinho, toda a nossa história, desde quando começou. Então, se você quiser nos conhecer melhor, fica o convite para você também entrar no nosso site, conhecer um pouquinho daquilo que nós realizamos aqui nesse lugar, através da misericórdia do Senhor. Amém? E você que já nos ajuda, muito obrigada, tá? Eu desejo aqui que o Senhor continue abençoando sua vida, que você continue sendo liberal para o reino de Deus, né? Que é a melhor coisa. A gente está honrando, a gente está louvando ao Senhor com os nossos recursos, né? Não só nossos dons, mas também os nossos recursos financeiros, tá bom? Então fica aí meu convite para que você nos ajude em oração também. Muitas coisas temos a fazer aqui nesse lugar, tá bom? Tchau, tchau! Qual era a promessa de Deus para Josué e para o povo de Israel? Alternativa A que eles seriam os mais poderosos de todas as nações. Letra B, a que Deus os guiaria e os ajudaria a conquistar a terra prometida. Letra C, a que eles nunca mais enfrentariam dificuldades ou problemas. Ou letra D, a que Deus os faria ricos e prósperos. Segue o tempo na tela para você pensar.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 9. Esse livro que foi escrito aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, né? Entretanto, eu vejo ele muito atual. Eu vejo o livro de Josué, a ação de Deus no passado, consigo vê-la hoje e consigo vê-la eternamente. Ou seja, a palavra de Deus nunca vai passar. Ela operou ontem, ela está operando hoje e ela vai operar amanhã. E esse livro, esse texto de Josué, é um livro que me ajudou muito na minha vida. Eu trago ele no meu coração e todos os momentos das minhas dificuldades, que não são poucas, eu trago ele para mim, eu busco ele como se eu pudesse arrancá-lo de dentro da Bíblia, trago para dentro do meu coração e tento fazer dele algo para que eu possa substanciar a minha vida, algo que eu possa realmente fazer com que eu caminhe um pouco mais. Eu trago de dentro desse texto, o texto de Josué, que eu vou compartilhar com a igreja hoje. Amém? Então vamos ler. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe darias. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Esse texto é maravilhoso, né? Ele nos dá realmente algo, ele nos deixa realmente impactado toda vez que nós lemos ele. Nós vemos ali Deus agindo poderosamente na vida de Josué, dando a ele uma promessa e dando a ele no final de tudo a sua presença, coisas que nós precisamos muito nos dias de hoje. Mas para falar um pouco desse texto, nós precisamos abordar dois ingredientezinhos que a gente consegue observar quando lemos esse texto, que é o medo e a coragem. Precisamos entender um pouquinho do medo e da coragem para poder entrar um pouco mais a fundo nesse texto e ver o que realmente Deus queria mostrar para Josué. O medo, falar sobre o medo é algo assim muito complexo, né? Porque o medo, ele apavora, ele paralisa, ele impede a caminhada, ele angustia, ele é extremamente difícil devido à singularidade humana. Cada um tem o seu particular, cada um tem uma maneira de absorver o problema, cada um tem uma maneira de lidar com as situações. E o medo, ele realmente, ele atua de formas diferentes. E o medo, ele é muito complexo e ele tem, assim, uma particularidade muito interessante que deve ser observada por nós. O medo, ele não escolhe nem sexo e nem idade.
Ele atua em todas as faixas etárias e atua em todos os sexos. Não tem jeito. É homem, é mulher, não tem jeito. Bate o medo e vai e faz, e a pessoa se arrebenta mesmo. Eu consegui pesquisar, num dos livros de psicologia, que o medo se divide em 6 fases. Interessante, né, Adriana? O medo se divide. Ele não é apenas um medo. Ele tem variações, ele tem intensidades. O medo, o primeiro tipo de medo que nós encontramos, segundo os livros da psicologia, é a prudência. O segundo é a cautela. O terceiro é o alarme. O quarto é a ansiedade. O quinto é o pânico. E o sexto, que é o mais terrível de todos, o mais intenso, é o pânico. Eu não tinha essa noção, eu não conseguia entender o medo nessas suas subdivisões. Para mim, medo era medo, mas não é. O medo, ele subdivide. O medo é um estado progressivo da insegurança, da angústia, da invalidez crescente. É um sentimento de impotência total ante a impressão daquilo que pode acontecer conosco e nós nos sentimos sem a menor chance de resolver o problema. É onde o medo atua. É nessa incompetência, nessa invalidez total de sentimento que a gente consegue se encontrar face ao medo. O medo é um estado progressivo, como eu já disse, E ele domina as pessoas. Ele faz com que nós venhamos a ser paralisados. Não há como você, de repente, sair do estado de medo se você não usar de coragem. O antônimo do medo é a coragem. É engraçado isso, né? Mas a coragem, ela é a capacidade de agir apesar de sentir medo. Ou seja, ter coragem é estar morrendo de medo, mas mesmo assim agir. Eu estava pesquisando isso e até porque eu preciso disso também para a minha vida, para o meu particular. Eu preciso de coragem para poder prosseguir. Eu preciso não ter medo de determinadas situações que hoje em dia nos assola. A crise está aí para todos. Ela não escolheu cristão, não cristão. Ela não escolheu negro, branco. Ela não escolheu alto, baixo. Ela não escolheu rico ou pobre. A crise está aí para afetar a todos. E nós só vamos conseguir sair desta crise com coragem. Ou seja, mesmo morrendo de medo, nós temos que ter coragem para sair, para agir. O medo é uma emoção paralisante, mas o Senhor nunca pretendeu que os seus servos, seus seguidores, temessem o futuro. Embora possamos sentir medo às vezes, nunca podemos deixar que o medo venha nos controlar. Está lá em Josué 1,9, quando ele diz... Ele nos dá uma dica de como superar o medo. Ele diz, seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. A promessa que Deus deu a Josué não é menos verdade da que Ele nos deixa hoje. Aquilo que foi validado para Josué é validado para as nossas vidas hoje. Hoje o Senhor teu Deus diz a você, não temas, seja forte, seja corajoso, não te espante, porque eu sou contigo. Aleluia! Ele continua dizendo, Ele é contigo, Ele é conosco. E isso é incrível, porque Josué, ele sabia que Josué precisava da coragem. Ele sabia que Josué precisava ser corajoso para enfrentar aquele dilema, para enfrentar aquele povo todo, que era um povo rebelde, era um povo que vinha com os trejeitos do cativeiro do Egito, era um povo todo misturado, todo mesclado. Ele sabia do que Moisés tinha passado lá no deserto, com aqueles povos rebeliados, e ele simplesmente deve ter orado ao Senhor, acredito eu, uma conjectura minha, ele deve ter colocado o seu joelho no chão e ter pedido, Senhor, o que eu posso ter para levar esse povo adiante?
O que o Senhor pode me dar neste momento para que eu possa seguir e levar esse povo adiante, já que é um pedido, uma ordem tua. E Deus deve ter falado com ele: meu servo, seja forte. Seja forte, porque somente com coragem é que nós podemos transpassar esses problemas que hoje nós enfrentamos. A coragem é uma qualidade da mente ou um espírito que nos permite enfrentar perigo e oposição, permite enfrentar os desafios da vida com firmeza e calma. Alguém que tem coragem ainda pode sentir medo, mas através do poder de Deus e da confiança no Todo-Poderoso é que ele vai conseguir sair da situação em que ele se encontra. Ter coragem é muito bom, mas a coragem tem que estar atrelada ao poder, à submissão a Deus. Quando nós somos corajosos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Assim diz a palavra. Mas pregador, como é que eu posso fazer para ter coragem? Josué era um guerreiro. Josué estava acostumado com grandes batalhas, com armamentos, com morte e vida. Ele lidava com isso muito bem. Mas e nós? Século 21, não andamos armados, não podemos professar violência, não podemos ser violentos. Como é que nós podemos fazer para que realmente nós tenhamos essa coragem que o Josué teve? Meditar na palavra de Deus. Procure realmente meditar e não fazer uma leitura rápida, achando que você, por estar lendo páginas, por estar achando que está agradando a Deus. Peça ajuda a Jesus para interpretar e aplicar em sua vida. Eu me lembrei muito da minha caminhada cristã, no meu início, quando eu achava assim, maravilhoso ver a pessoa pregando, né? Eu achava assim, eu ficava deslumbrada, e eu perguntava: será que algum dia eu vou conseguir também pregar a palavra? Será que eu vou ter coragem de ficar naquele púlpito e falar para essa multidão? Porque hoje nós somos poucos, mas nós já pregamos para milhares. Então, é algo que deixa a gente, às vezes, um pouco retraído, né? Deixa a gente um pouco temeroso. E toda vez que nós subimos aqui no púlpito, a gente treme um pouquinho, né? Então, é normal isso. Eu me lembro do início da minha caminhada, quando eu comecei a orar, a pedir a Deus para que Ele trabalhasse na minha vida, para que Ele mudasse a minha história, né? Eu sou oriundo de um lugar não muito bom, né? De práticas também não muito boas, e eu pedi muito a Deus que Ele me ajudasse a mudar a minha história, a mudar a minha vida, só que eu não sabia como fazer. Eu era pouco novo na fé, eu não tinha ainda aquela experiência toda com o Evangelho, eu só sabia aquilo que me ensinaram, né? Você tem que ler, mas para novo convertido, ler a palavra é complicado você ler a palavra, você não entende nada, né? Muitas vezes parece até um outro idioma, e são tantas essas palavras. Hoje em dia ela está mais atualizada, com um vocabulário mais atual, mas antigamente não, ela tinha um vocabulário um pouco pesado, inclusive para quem estava começando a trabalhar a fé. E Deus me orientou de uma seguinte forma: leia apenas um capítulo. Você é novo, hoje eu consigo ler vários capítulos, mas no início, leia apenas um capítulo. E pegue um versículo que te chamou a atenção, escreve a caneta e coloca no teu bolso. E durante todo o dia no teu trabalho, nos momentos em que você puder, você pega aquele pedacinho de papel, traz e lê. Essa foi a orientação que Deus me deu. Olha, pode parecer assim insignificante no início, mas depois de um mês, você trabalhou 30 versículos. Essa foi a orientação que o Espírito Santo me deu. E eu fiz. Eu lia um capítulo, tinha um versículo que me chamava a atenção, eu pegava no papel, anotava a caneta, botava no bolsinho e ia trabalhar.
Parava num sinal, pegava meu papel, lia. Eu ia almoçar, eu lia. Eu ia lanchar, eu lia. Eu ia dormir, antes de dormir, eu lia. Então, eu trabalhei muito essa temática na minha vida, né, de ler o versículo e decorar ele, tentar decorar, não consegui, mas tentar decorar ele, tentar memorizar e tentar algo de mais significativo, que era tentar viver aquele versículo. Essa era a parte complicada. Eu lia, trazia ele para dentro de mim e tentava aplicar ele. E muitas vezes eu me deparei com situações em que eu estava e eu teria que agir, teria que fazer algo, mas eu lia do versículo e falei, não, eu li isso hoje, não pode não, está errado. Então eu consegui sobressair, consegui progredir rápido no ministério. Para vocês que estão aqui, não sei quantos são convertidos ou não convertidos, mas está aí, fica uma dica, é muito bom fazer esse tipo de trabalho, vocês vão enriquecer bastante. Voltando para o texto, esse texto, como eu já disse, ele se auto-explica, ele não tem lá muitos segredos, né? E ele diz aqui, ele mostra os cinco segredos, digamos assim, para que você seja vitorioso, né? Ele diz lá no último capítulo, no último verso, ele diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. E nós vemos aqui várias situações onde ele repete várias vezes para que você tenha coragem, para que você seja forte, para que você se levante, para que você não pasme, para que você se esforce. Então a gente já começa a perceber que o segredo da vitória está justamente quando ele diz: levanta-te. Deus ordena a Josué para ficar de pé, erguido. O Senhor estava levantando o seu servo Josué para grandes conquistas, pois é dado a grandes guerreiros grandes batalhas. E uma batalha não se pode ficar prostrado, parado. O Senhor disse: passa este Jordão, tu e todo este povo que eu dei aos filhos de Israel. Observe que acompanhado vem a promessa. Deus lhe fez promessa: todo lugar que pisar a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado, não te deixarei, não te desampararei. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de batalha, é um Deus de vitória. Mas para isso nós precisamos nos levantar. Nós não podemos ficar prostrado, Adriana, nós não podemos ficar parado, inerte, nós não podemos ficar passivo a uma situação que nós estamos vendo que vai nos prejudicar, que nós precisamos mudar. Como você falou, você precisa mudar, você precisa se recompor, você precisa de uma nova estratégia de vida para poder prosseguir e seguir adiante. Assim são com todos os cristãos. Não adianta olhar para a palavra de Deus apenas como uma palavra, como um livro. Ela tem que ter uma aplicação pessoal. Ela tem que entrar dentro de você, Conrado, e você tem que sair daqui de hoje com um pensamento firme de que você não pode ficar parado, prostrado. Você tem que se levantar, você tem que ser um homem erguido, de cabeça em pé, e enfrentar as situações de frente. Amém? É isso que o Deus fala. Ele fala também, em outra parte muito maravilhosa: esforça-te. O esforço próprio se faz necessário em todas as grandes e pequenas lutas. Todos os que são chamados a conquistar algo têm que saber que demanda muito esforço, suor e trabalho. E o nosso Deus sabia disso. Por isso ele encoraja seu servo a esforçar-te. O esforço, ele é crucial numa batalha. Nós temos uma estatística que nos diz que quando nós entramos em uma peleja, 30% é planejamento, Priscila. 30% é planejamento, 70% é suor, é trabalho, é esforço.
demanda esforço, não adianta. Nós temos que nos esforçar. Não adianta achar que as coisas vão cair do céu. Não adianta que eu vou chegar, vou bater no teu ombro ali fora e vou fazer tudo aquilo que você precisa fazer para a sua vida. Quer subir na vida? Faça um MBA. Quer subir na vida? Faça uma pós-graduação. Quer subir na vida? Faça uma faculdade. Quer subir na vida? Faça um curso técnico. Não adianta sentar no banco da igreja e esperar que as coisas caiam do céu. Não vivemos assim, não funciona assim, não é bem assim. Você tem que se esforçar, você tem que mostrar para você mesmo que você é capaz. E ele fala também em sua palavra: tem de bom ânimo. Diferentemente dos outros estados emocionais, o ânimo costuma ser um sentimento mais prolongado. E isso é muito bom. E ele fala o quê? O Senhor fala para Josué: tem de bom ânimo, seja você animado. Por que ele fala isso? Porque o ser desanimado, ele só tem 50% da sua força. Quando você está animado, você está em 100%. Quando você está desanimado, você está 50%. Aí eu te pergunto, como é que ele ia passar com todo aquele povo para a terra prometida com 50% das suas ações? Não tem como. Então, manter-se animado, trazer o ânimo para dentro de si é crucial, é de suma importância. Você precisa estar animado. Pregador, como é que eu faço isso? Como é que eu posso me manter animado? Foco. Tire o foco do problema. Porque se você se concentrar na problemática, você não consegue se animar. Você tem que ter foco, e o foco é Jesus, o foco é o nosso Deus. Eu já falei, né? 50% da capacidade uma pessoa desanimada. Então, se você quer entrar numa batalha, se você quer entrar numa peleja, por favor, entre animado, crie ânimo, desperte em você um ânimo novo, para que você possa realmente entrar nessa batalha. Neste quarto passo, Deus, ele fala um negócio muito importante. Medita. Olha que lance interessantíssimo. Deus estava revelando para Josué o segredo de uma vida vitoriosa. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás. Eis o segredo do sucesso: meditar na santa e na poderosa palavra do Senhor. Como eu já disse aqui, a minha evolução no ministério foi foi rápida até, foi relâmpago, porque eu consegui meditar sempre. Eu sempre fui um adepto de ler a Bíblia, mas ler com consciência, não ler com quantidade. Eu lia com qualidade, como até hoje. Eu não me apresso em ler 10, 20 capítulos da Bíblia. Eu leio 1, leio 2, leio 3, leio 5, mas eu não me apresso. Porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o manual do fabricante. Não se consegue ler um manual rápido, não se consegue ler um manual, todas as páginas de uma vez. Se lê seção por seção, capítulo por capítulo, para que você possa entender daquele esquema todo que o manual está tentando traduzir para você. E eu, quando leio a Bíblia hoje, leio nesse esquema. Eu leio ele como se fosse o manual do fabricante, parte por parte, volto, retorno, escrevo, medito, questiono, oro. Eu tento fazer da leitura da Bíblia, além do prazer, uma lição de vida para mim. É por isso que quando o Senhor fala para Josué que ele tão prudentemente te conduzirás e irá prosperar o caminho, é justamente na parte da meditação da palavra.
Amém, igreja? E por último ele fala, não pasme. Nesse último encorajamento que o Senhor dá a Josué, ele pede que Josué não pasme, ou seja, para que ele não se amedronte, para que ele não venha se acovardar diante das situações. Lembra daquele lance de ficar prostrado e parado? Você não pode pasmar diante de uma situação, você não pode se amedrontar, você não pode se acovardar. Pode ser o problema que for, da forma que for, o teu Deus sempre será maior do que o teu problema. Pode vir o problema que for, de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, pode vir 1, 2, 3, 4, 5 problemas de uma vez só. Você tem como administrar, você tem como gerenciar esse problema, você só precisa focar em Deus. Você não pode se prostrar, você não pode ficar parado, você não pode ficar amedrontado, você não pode sentir medo. Agora, pregador, só pode realmente fazer isso quem tem o coração voltado para Deus. Você está enfrentando uma situação assustadora? O segredo para superar o seu problema é meditar na palavra. O segredo para superar todas as tribulações da sua vida é focar em Deus. Está passando por um problema? Desvie o teu olhar do problema e foque em Jesus, foque em Deus. Se você conseguir trazer a presença de Deus para a sua vida, se você conseguir trazer as promessas de Deus para a sua vida, você não consegue enxergar mais o problema, você só consegue enxergar a Deus. Se você conseguir tirar o foco do problema e focar em Deus, você vai ver que os seus problemas são fáceis de administrar. Agora, se você ficar prostrado, parado, pasmado, se você ficar acovardado diante do problema, aí esse problema vai crescer e ele vai se tornar um problema não administrado por você. Eu me lembro que eu passei uma vez um problema muito sério na minha vida, numa empresa na qual eu trabalhava, e eu não era cristão na época, eu era um jovem, bastante jovem, acho que 20 e poucos anos. A minha empresa cresceu, chegou num ponto, ela começou a balancear, ela cresceu tanto que ela não sabia mais como administrar, e ela começou a ter determinados problemas. E foi nessa época que o grupo de amigos meus, e juntamente comigo, recebemos uma proposta para ir para uma empresa maior e mais sólida. E todo mundo foi caminhando. E o pessoal falava assim: rapaz, vem com a gente. Você também já não recebeu a proposta? Eu falei: eu recebi. Vem com a gente. E eu parava, olhava assim, né? E eu tentando entender aquela situação. Mas eu tive a coragem, Conrado, eu tive a coragem de dizer não. E eu percebi uma coisa na minha vida: todos aqueles que têm coragem são livres. Todos aqueles que têm coragem são livres, sempre são livres. Os que são covardes são presos. Os que se acovardam são presos, ficam presos. Os que são corajosos são livres. E eu tive a liberdade, a coragem de dizer não, para a honra e glória do Senhor Jesus. Todos que saíram pediram para voltar. Só que eu já tinha galgado um lugar na empresa muito maior. Eu já estava bem mais situado. E eles voltaram lá embaixo, começando quase que do zero. E até bem pouco tempo, quando eu ainda encontrava, isso passando depois de 30 anos, alguns ainda me perguntavam como é que eu tive coragem de recusar aquela proposta. Eu não me acovardei, eu não me intimidei,
eu tive coragem. Coragem para dizer não. E hoje em dia o Senhor está dizendo a você: não tenha medo, não pasme, não se acovarde. Levante sua cabeça e tome o seu caminho, porque eu sei que Deus, Ele sempre será com aquele povo que é fiel a Ele. Amém? Mas o pastor falou um negócio aqui interessante sobre a questão do desânimo e do medo. Um dos fatores que fez Josué mais desanimar foi o medo. O contexto lá qual era? Quem tinha morrido? Moisés. Agora imagina, morre Moisés, o grande líder, o cara de frente de um grande território para ser tomado, e aquele jovem lá, entre aspas, né, com aquele grande desafio na frente. Bateu o desespero. Às vezes a gente conversa no rádio corredor, ou até em gabinete com algumas pessoas, ou encontrando no meio da rua e fala assim: você está sumido, o que eu estou desanimado? Quantos já ouviram isso? Quantos nos já falaram isso? E às vezes a gente pergunta, conversa, não é nada com ninguém da igreja, eu simplesmente fiquei desanimado. Então eu acho que o grande desafio que a gente tem que ter hoje é pensar, refletir no que foi falado e você mesmo diagnosticar o que está fazendo você ficar desanimado.